Da primeira série, olha, bom dia, que beleza, não é? Que bom! Meu primeirão da sexta-feira, pela manhã, hoje, 2 de setembro, que bom, hein? Passa rapidinho. E aí, ó, próximo ano, segunda série, aí as coisas vão tomando uma estrutura rumo ao terceiro grau. Bom, hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, que é o Gregório de Matos, só que como a obra dele é multifacetada, né? Então nós temos aqui a poesia, hoje nós temos a poesia satírica. Alguém pergunta, mas por que a sátira? Olha, a sátira do Gregório nos dá um painel diferente do que a história faz. O historiador relata os fatos históricos da Bahia, né? Que não tinha ainda a cidade de Salvador, era chamada Bahia, né? Porque é uma baía onde entram os navios, lógico, né? E o Gregório de Matos, durante mais ou menos uns quase 40 anos, né? Ele documentou a vida social da Bahia, a questão do comércio, né? A questão do clero corrupto também, né? Os administradores corruptos, enfim. Ele nos deu um painel mais ou menos completo, né? Coisa que a história não tem como fazê-lo. Mas o Gregório de Matos, que também produziu a poesia lírica, a poesia religiosa, né? Também tem alguns poemas de poesia filosófica, mas um dos grandes momentos da poesia dele foi a poesia satírica. Ela é básica e fundamental, por conta de uma vida assim, depois de um certo tempo, muito desregrada que ele levou. Isso contribuiu para ele produzir um grande momento. Valeu, Alencar, oh, que beleza, um bom dia aí, né? Então nós temos aqui o Gregório de Matos Guerra, do barroco, né, da época colonial. Então esse aqui é um momento, né, a poesia satírica. Vamos ver o contexto de produção, as consequências sociais e políticas. Interessante, desse ciclo muito rico, que ele vai ter repercussão dentro do modernismo. Olha que coisa interessante, não é? Lá no Barroco, o século XVII foi um século de muita exploração do comércio, né, internacional, do açúcar, dos engenhos, né? E ao longo dos séculos, até os dias atuais, nós somos o maior produtor do mundo de açúcar, né? Café e por aí vai. O agronegócio brasileiro é algo estupendo, né? E então, no século XVII, nós tivemos aí até 1640, nós tivemos o domínio espanhol. Então nós temos aí uma influência muito grande dos autores da língua espanhola, né? Quevedo, Góngora, né? Então nós temos questões também, a gente dá uma olhadinha, né? Então nosso roteiro de aula é esse aqui, o Barroco. A poesia satírica, do Gregório de Matos Guerra. Nascido na Bahia, ele, né? Aí vai estudar em Coimbra, lá ele ficou uns 30 anos, mais ou menos. Casou-se, tudo, mas teve uma tragédia na família, e ele volta, não é, para a colônia, mas assume atitudes assim, irreverentes, né, para poder documentar um certo período da Bahia, né? E é exatamente aí que nós vamos mostrar esse contexto e como o poeta produziu dentro desse contexto, né? Tem momentos maravilhosos, mesmo com palavras pornográficas, que eu evitei, trouxe textos amenos, né? Mas de grande força social, documental, né? Então, o Gregório de Matos, ele tem essa grande força, digamos assim, de linguagem, essa verve, né, digamos assim, que traz
essa documentação da Bahia do século XVII, né? Então, a nossa intenção é conhecer o contexto de produção e as consequências. Há momentos de linguagem no século XVII que serão retomados no modernismo, porque o Gregório usou, em muitos textos dele, né, a linguagem coloquial, cotidiana da época, coisa que os modernistas iriam retomar essa linha, né, da linguagem do cotidiano, da linguagem coloquial. Então, o Gregório foi um autor fora do tempo dele em alguns momentos, né, antecipou em mais de 2 séculos o que aconteceria. É um tempo bem longo, hein? Então, primeirão, esse é o momento nosso com o Barroco, de Gregório de Matos Guerra. Valeu, vamos lá, hein? E a turma aí, passando aí. Olha aqui. Então, o Barroco compreende um período longo, em torno de 150 anos mais ou menos, né? De 1601 a 1768. A palavra barroco ela é oriunda da língua espanhola, porque Portugal ficou sob domínio da Espanha por 60 anos. E muitas consequências desse domínio avançaram por mais ou menos uns 100 anos, né? Uma coisa muito curiosa na literatura brasileira desse período. E o Gregório é o nosso primeiro poeta, né? De habilidades, né? De consequências, de estudos, né? Que provam que, de fato, foi o primeiro intelectual com esse nível de consciência, né? do ambiente, né? Como o Barroco é consequência do choque dos opostos da reforma e contra-reforma, então o Barroco ele é marcado pelas antíteses, né? Do eu versus o mundo, o corpo versus a alma. Isso gera subjetividade e gera pessimismo, lógico, né? Agora, como é um período conturbado, né? Porque a arte do conflito, tem muito conflito nesse período, então a questão da linguagem é o ponto alto, né? Tem os conflitos que vão marcando os opostos, né? O dualismo. O Barroco ele é binário, um binarismo que se choca. Ele é bifronte, digamos assim. Do grego, 2, né? O bi do latim, 2 também. Então, 2 expressões ali para ajudar a gente a compreender essa linguagem que marca o período do Barroco. Dualismo, bifrontismo, ou seja, choques dos opostos, né? E essa subjetividade, esse pessimismo, gera sofrimento, medo, né? E a questão do tempo da vida, as coisas efêmeras da vida, e a própria vida, evidentemente, né? Então, tudo passa. Essa é a concepção filosófica, é essa. A influência clássica, tudo passa. Como o autor Barroco é um autor instável, né? Ele vai produzindo na linguagem dele o estado de espírito. Então ele é exagerado, tem muita hipérbole, ele é marcado pelos paradoxos, né? Os opostos, né? De forma profunda. Isso gera essa instabilidade, essa questão, digamos assim, pessoal, gera as inversões das frases, dos versos, falta clareza, né? Por conta desse jogo das antíteses, né? Isso é muito comum. O Barroco ele é rico de antíteses, né? Por conta dessa instabilidade. Então, na linguagem, a gente percebe 2 estilos, né? Que o leitor vai separando, né? E de repente ele dá de cara com 2 blocos, 2 maneiras, né? 2 consequências da escrita. De um lado, influência espanhola, claro, né? Você tem o cultismo,
do outro conceptismo. Interessante isso, né? A influência de dois autores espanhóis muito famosos, o Quevedo e o Góngora, né? Então, quando diz assim, olha, nesse texto predomina o cultismo, então a dificuldade de compreensão é grande, porque ele trabalha com o jogo de palavras, né? Então, no outro momento, diz assim, aqui predomina o jogo de ideias, né? O argumento, a persuasão. Então, é o conceptismo, né? Que trabalha o conceito das coisas. É um estilo mais racional, né? Mais intelectual. O outro não, é de mais profundidade estética, né? Enquanto o conceptismo está mais para o apolíneo, né? Para aquela beleza da inteligência, o cultismo está mais para Dioniso, né? Aquele delírio das palavras. Acho que pegou bem agora. Então, esse slide ele manifesta bem essa concepção do que é o barroco. É instabilidade. O barroco é a arte do conflito. E esse conflito vem em função de quê? Tá fácil. Em 1517 nós tivemos a reforma de Lutero. E aí, pouco tempo depois, a Igreja Católica detona a contra-reforma. E gera instabilidade, não é? Que as consequências são até os nossos dias. Incrível isso aí, né? Aí quando diz assim, estilo barroco, aí você já está entendendo. É um estilo rebuscado, né? Profundo, complexo, né? De ser entendido, mas altamente produtivo, né? Esse é o detalhe curioso do barroco. Isso significa que o autor barroco, ele inconscientemente ele está alterado na sua percepção de mundo e vai se chocando, né? É o eu em choque com o mundo, né? Por conta da instabilidade religiosa. É por isso que o barroco ele trabalha com dois momentos interessantes, né? O barroco é a arte da contra-reforma, e a reforma gera instabilidade, e essa instabilidade vai refletir outra frase famosa. O barroco é a arte do conflito. Olha aí, fechou. Então, por favor, a galera aí da primeira série, né, nós vamos no próximo ano para a segunda série, e isso vai avançando, né, em degraus até você compreender que os estilos de época eles vão repassando para o outro período, né? São resquícios, né? Que vão somando para períodos subsequentes, né? Então está aí o barroco, né? Suas características e temas, né? O que ficou fora disso aí, dessa concepção do barroco como arte do conflito, mas fica nas entrelinhas, né? É a poesia satírica do Gregório, porque o barroco ele é eminentemente religioso, né? Traz o conflito religioso. E como o Gregório produziu centenas de textos satíricos, então ele corre na paralela. Mas mesmo assim o estilo permanece nas entrelinhas do texto, os opostos. É algo que não tem como fugir. A gente percebe logo se o autor é barroco pela presença de ideias opostas. É o caso que nós vamos encontrar em algum momento nos textos do Gregório de Matos. Opa, primeirão, muito bom. E aqui, lembrando a vocês que o século XVII é o século das invasões e das tentativas de ocupação em várias regiões do país, isto é, da colônia. Mas o que mais marcou nesse período foram as invasões holandesas, né? Mas tivemos invasões francesas também, né? Inglesas, né? Aqui eu chamo a atenção para as invasões holandesas por um detalhe curioso, porque a Holanda tentou invadir pelo Maranhão, né? Ficou um tempo curto, mas ficou. Tentou invadir na Bahia, né? Tentou invadir no Rio de Janeiro, é tanto que a praia do Rio de Janeiro, que ficou famosa como Praia do Flamengo,
foi por conta da invasão holandesa no Rio de Janeiro, né? Porque os portugueses, eles chamavam os holandeses de flamengos. E na praia, lá é uma praia muito famosa no Rio de Janeiro, mas famoso ainda é o time com o nome, não é? Que está aí fazendo história, né? Libertadores e no mundo, etc. Então, os holandeses tentaram invadir no Rio de Janeiro, mas foram expulsos logo da praia, né? Incrível. Os portugueses e seus aliados, né, expulsaram os flamengos, olha aí, né? E por conta dessas invasões, né, os holandeses não deram certo, né, no Maranhão, Bahia, né, e Rio de Janeiro, eles então avançaram para o Nordeste e fizeram um acordo de comércio com os engenhos, né, da Companhia das Índias Ocidentais, e ficaram quase 30 anos, né, em Pernambuco. Então o Gregório de Matos vai mostrar essa coisa da economia e a corrupção, né, desse tempo. Por isso mesmo ele foi chamado Boca do Inferno. Os inimigos usaram a expressão de mau gosto para atingir o intelectual, né. O Gregório de Matos era uma inteligência independente, autossuficiente. Então ele trabalhou como juiz em Portugal por mais ou menos uns 30 anos, mas aí teve uma mágoa, um desgosto muito grande, volta para a colônia e aqui ele passa a produzir de maneira independente e vai escancarar publicamente, né, a sociedade jesuítica, a sociedade civil, né, em que vai satirizar políticos, militares, religiosos, latifundiários, mulatos e por aí vai, todo mundo. Então, a obra do Gregório, ela tem assim uma multiplicidade extraordinária. É uma obra múltipla, surpreendente pela atualidade, né? E altamente contraditória. Esse contraditório aí é bem barroco, né? Na sátira a gente percebe o choque dos opostos aí, né? Então é uma coisa muito interessante esse jogo aí de linguagem que reflete as contradições do período e do espírito barroco, claro, né? Agora é uma obra surpreendente pela sátira documental, né? Esse detalhe eu preciso que vocês marquem bem, né? É uma sátira, documental. Então, ele vai documentando, né, o período dele, né? Sátira documental. Eita, letra horrível! Ui! Mas vai, não sei se dá para fazer diferente desse controle aqui. Vamos tentar, né? Vamos ver aqui se a gente consegue equilibrar esse material aqui. Vamos ver. Sátira documental. Melhorou muito, olha aí, meu diretor. Sátira documental. Ele produziu essa sátira, né, de uma maneira muito curiosa, porque o Gregório de Matos ele não podia publicar, não existia gráfica na colônia, evidentemente. Gráfica, na época, era um instrumento muito poderoso e perigoso nas mãos dos opositores da corte. Então, ele também não podia mandar lá para Lisboa, Coimbra, Porto, para poder ver o livro, as impressões. Então, como era que acontecia? Meu amigo, aí é que está, né? Ele produzia os manuscritos, não assinava os manuscritos, lógico, porque ele era um sujeito perigoso para a administração. Então, os textos saíam circulando. Gente que saía copiando, imagina as alterações que aconteceram, né? Então, mais de 2 séculos e meio é que se conseguiu juntar a obra dele o máximo que pôde, né? Isso é coisa de professor. O professor Afrânio Peixoto, né, foi quem reuniu a obra do Gregório em várias fases, né? Está aí a
a obra múltipla. Tem a lírica, a sátira filosófica, religiosa, né? Ainda tem aquela poesia, digamos assim, de homenagem que ele fazia, né? Então tá aí mais ou menos esse período de produção, né? Opa, o Cauã, valeu, vamos lá, hein, Cauã? É a primeira série, de modo bem ativo aí, vamos trabalhar, hein? Primeira série ainda tem muita coisa para fazer aí, tem pouco mais de 2 meses aí, 3 meses para encerrar o período, né? Então tem muita coisa boa, porque nós vamos levar muito disso para a segunda série, e assim vai indo, né? E depois para a terceira série. Que ótimo! Então tá aí o Gregório de Matos Guerra, né? Nos deu um documento maravilhoso, né? Desse período, do século XVII, segunda metade do século XVII, para ser mais preciso, né? Que ele nasce em 35 e vai a óbito em 95, 96, mais ou menos. Nós vamos ver agora esse período, né? Então, como ele ficou muito conhecido como o Boca, né, do inferno, né, expressão horrível, de mau gosto, mas só fez promover o autor. E os dois estilos que eu lhes falei, o cultismo e o conceptismo. E a poesia dele, lírico, religiosa, amorosa, religiosa e filosófica. E a sátira, essa aqui é implacável, né? Porque ele vai ironizando, né? A sátira tem esse componente maravilhoso, que chega ao deboche, né? Pelo erotismo e às vezes pela pornografia. Olha, o humor, né? Em certos momentos ele é indecoroso, provocador, polêmico, ressentido, magoado, né? Isso gerou nele essa ira, né? Que fez com que ele se comportasse de maneira bem estranha para a época, né? É o único nome que nós temos na segunda metade do século XVII, com esse foco, né, para documentar a sociedade da época dele, né? Valeu, Caroline, muito bem. Isso é beleza, hein? Isso é ótimo. A primeira série de olho aí nos estudos do Barroco. Em certos momentos ele é muito irreverente. Então muita coisa do Gregório de Matos foram relembradas no modernismo. Eu, quando estivermos estudando o modernismo, né, na terceira série, aí você vai lembrar essas atitudes irreverentes do Oswald de Andrade, por exemplo, né, e alguns outros autores do modernismo, porque o Oswald afrontou, né, assim como o Gregório afrontou no século XVII. Mexeu com a moral da sociedade baiana, né, de seu tempo. Então aqui é um momento muito bom, que o aluno precisa guardar esse conhecimento, né? Porque ele vai aparecer em períodos subsequentes. Principalmente eu lembro aqui o modernismo. Você disse, mas como, não é? É porque ele foi sempre muito irreverente, o Gregório, nessa fase satírica da poesia dele, né? Eu tenho mais de 100 textos dele nessa linha da sátira. É um verdadeiro documento, né, de comportamento da sociedade da época. A corrupção, a questão do sexo, a questão do clero, né, irresponsável, muita coisa nesse sentido aí, né? O enriquecimento ilícito, e ele mexeu muito com essas coisas, né? A sátira dele é sempre bem atualizada, com muitas coisas que ainda acontecem, porque é coisa de humano irresponsável, né? Estúpido.
com instinto animalesco, né? E o Gregório genialmente registrou essas coisas, né? Então, nosso foco de hoje é a poesia satírica, esse momento muito bom da literatura brasileira, né? Juntar essa obra dele foi uma tarefa gigante, de um professor, de um pesquisador, que pesquisa leva tempo e dinheiro. Então, esse pesquisador, por conta própria, passou aí uns 20 anos pesquisando, juntando, copiando, ajustando. Isso, imagine, depois de mais de 2 séculos, né? Ele, então, conseguiu juntar centenas de textos do Gregório de Matos, né? A poesia lírica amorosa, né? A religiosa, que é muito rica também, vários momentos de poesia filosófica, mas o conjunto maior da obra dele é a sátira. Isso aí é... Ele foi implacável, terrível, né? De tal maneira que o Gregório já estava marcado para morrer, né? Porque incomodava demais os gestores corruptos da Bahia. Então, os inimigos poderosos arquitetaram um plano para liquidar com ele. Isso é muito comum. E então aconteceu um crime na Bahia, né? E os poderosos jogaram esse crime no rumo do Gregório. Imagine que coisa, né? Aí os amigos se juntaram e pegaram o Gregório clandestinamente, botaram no navio, e ele teve que se mandar para Angola, colônia de Portugal. Olha aí. Lá ele passou uma temporada boa, né? Mas ele continuou fazendo lá sátiras que ele fez aqui, na Bahia. Resultado, tiveram que mandar o Gregório de volta. Esse Gregório não era brincadeira. Era uma mosca de varingeira, sabe? Mas ele não volta para a Bahia, lógico, não, ele seria morto lá, né? Ele volta, quando volta para a colônia brasileira, ele vai para Pernambuco. Lá ele passou os últimos, né, tempos da vida dele, a última fase da vida dele, né? Mas deixou muita coisa boa. São vários volumes a poesia dele, né? E os professores temos, vez por outra, as editoras publicam. Porque ele tem público garantido. É nesse sentido aí dele ter registrado, né, documentado o período dele, né? Valeu, galera? Primeirão, é muito bom isso aí. E a primeira série precisa ficar atenta com esse comportamento na linguagem, né, desse primeiro poeta brasileiro, né, de valor, muito habilidoso, né? É muito curioso o Gregório, tem uma poesia muito interessante. Claro que depois de 2 séculos, para esse pesquisador colher o máximo que pôde, né? Então muitas coisas dos textos dele foram alteradas, mas temos ideia forte do que foi o Gregório nesse período, né? Tem uma coisa interessante, tem uma escritora aqui, vizinha nossa, do Ceará, de nome Ana Miranda, né? Essa escritora produziu uma biografia, né, muito boa do Gregório de Matos, né? E o título é Boca do Inferno mesmo, né? Então, essa biografia é muito rica, né? Tenta preencher as lacunas da vida desse intelectual independente, né? Porque uma pessoa, para fazer o que o Gregório fez na época, era preciso ser independente, né? Não ter rabo preso com ninguém, com nenhuma instituição. Senão, como é que vai produzir a sátira de maneira isenta, né, e profunda, né? Foi o que ele fez. Muito bom, hein? Foi, vamos que vamos. Aqui, chegou. Olha, 633, 696, né? Um ano depois da morte do Zumbi, né? O Zumbi foi em 695, né? 20 de novembro, por isso que é o dia
Uns dizem consciência da raça negra, não sei por que isso. Outro, 20 de novembro, é da raça negra. Bom, de qualquer maneira, é uma lembrança do Zumbi dos Palmares. E aí você tem mais ou menos o que seria o rosto dele, né? Numa xilogravura, com as labaredas do inferno, digamos assim, né? E está aí o Gregório, né? 3 para 9, 63 anos, viveu bem para a época, não é? 63 anos no século XVII corresponde a mais de 80, né? Nos tempos atuais, né? Viveu bem, foi, digamos assim, muito observador, curioso, né? Habilidoso, agradável por onde ele passava, até porque ele tinha sido juiz durante muito tempo em Portugal, né? Aconteceu uma tragédia na família, ele ficou muito desgostoso, né? E aí assumiu uma atitude muito curiosa na sociedade baiana, né? Então a sátira do Gregório é isso, né? Tá aqui, galera, ó, cuidado! Gerou desavenças, né, ao longo do tempo, e as consequências dessa desavença foi o degredo para Angola. Está aí. Né. Bom, de resto a gente já tem uma ideia de quem foi o Gregório, né, perigoso. Né, um sujeito mulherengo, né, aí, boêmio, irreverente, iconoclasta. Opa! Aí tem uma palavra nova aí, né? Clasta, é aquela criatura que gosta de demolir, né? Desmanchar, tentar apagar, né? Destruir. Né? Aí vem a palavra ícone, que é muito conhecida essa palavra, ou imagem. Né? Então aquelas imagens do sujeito bem comportado, aquele gestor mentiroso que é bem comportado, ele jogava duro, né? Desmistificava logo, escancarava logo o cara, né? Aí quem era que ia querer isso aí, gostar disso? Ninguém, né? Aquele clérigo, aquele padre, aquele jesuíta e tal, né? Comilão, sabe? Do bem bom, vida nababesca, né? Acomodado, corrupto, então ele jogava duro com isso aí, né? Então, iconoclasta nesse sentido aí, né? E aí vem a coisa melhor que a gente colocou na sátira dele, né? É que o Gregório ele tem essa função da poesia documental, da sátira, ou seja, escancarar a realidade histórica colonial. Né? Então, ele escancarou intimidades, né, de muita gente, né, do cotidiano, ora de maneira muito sutil, inteligente, irônica, né, graciosa e tudo, mas ora de maneira muito grosseira, né, com aquela linguagem pornô mesmo, de baixo nível. Mesmo assim, sutil e grosseiro, ele documentou a sociedade do seu tempo. Né. Essa é a melhor parte. Né. Grosseiro ou sutil, ele deixou esse registro, né, mesmo manuscrito, né, e sem assinatura. Né. Interessante é isso aí. Né. Eram textos apócrifos. Né. Cuidado, olha aí, apócrifos, olha aí, não tinha assinatura. Claro, né? Mas mesmo assim, centenas de pessoas que o conheciam sabiam que era ele, lógico, né? E os inimigos, de certa forma, também. Negócio que os inimigos são espertos, foram espertos, né? Escondiam, faziam de contas, se comportavam de maneira muito hipócrita com ele, né? Mas agora quero marcar um momento curioso da obra dele, né? Que é a linguagem super, né, atualizada, aquela linguagem coloquial que só viria a acontecer mais de 2 séculos depois, no modernismo. A linguagem coloquial, né, esse é o detalhe mais curioso.
do Gregório é esse aí. Ou seja, ele antecipou. Imagine, mais de 2 séculos, é algo extraordinário, né? Ou seja, coisa que intelectuais só iriam absorver isso aí num nível de consciência bem maior. Isso no modernismo. Isso é o que é mais interessante. Então, o Gregório já estava fazendo isso lá na segunda metade do século XVII. Por favor, não perca aí a linha do tempo, hein? O aluno não pode descolar da linha do tempo para os estudos de história da literatura, né? Você precisa disso. Na linha do tempo, você se sente mais seguro, né? Para poder verificar o contexto em que a obra foi produzida, né? Aí você vê mais segurança nesse sentido aí, né? Olha, isso é ótimo, hein? Beleza, vamos que vamos. Bom, eu trouxe um texto, fragmentos, estrofes, de um texto muito famoso, né, dele, que é feito em tercetos. Olha aí os tercetos, né? Ó, os tercetos, né? Esse assunto lá de março, né? Onde ele diz assim, eu sou aquele. Então todo mundo sabia quem é esse aquele, sabe? Aquele, olha quem foi que escreveu isso, foi aquele, não é? Aí já sabiam quem era, né? Que os passados anos cantei na minha lira maldizente, né? Na minha poesia satírica, ele quer dizer isso, né? Minha lira maldizente, né? Torpezas do Brasil, vícios e enganos. Que verso atualizado este, né? E aqui faltou um S, né? Passados anos, né? Que ótimo. Meu diretor, você pode botar um S bem aqui depois de anos, aqui, na palavra anos? Você pode fazer isso aí, meu diretor, Flavilton? Vamos acrescentar para não ficar essa falha. Ah, é? Ah, então tudo bem. Valeu, Flavilton. Vamos lá. Então é uma sátira super atualizada, né? Vou até escrever a palavra atualizada, atual, né? É um texto atual, né? Aqui, ó. Pronto, né? Ó, parece que foi escrito hoje para as coisas que acontecem no país, né? No município, no estado, em qualquer repartições, sempre coisas torpes, né? Do Brasil, vícios e enganos. Valeu, muito bom, hein? Então, o texto que a sátira é uma sátira atual, né? Está aí, né? Está sempre atualizado o Gregório. E ele continua, né? Tem um corte aqui que eu dei, porque não dava para colocar o poema inteiro, que são mais de 20 estrofes, né? Eu trouxe algumas, né? De que pode servir calar quem cala. Olha, ele aqui dá uma de repórter, né? De jornalista. Quem se há de falar? O que se sente, né? Sempre se há de sentir o que se fala. Pronto. É o Gregório, hein? Ele é perigosíssimo. Qual homem pode haver tão paciente que, vendo o triste estado da Bahia, olha aí, isso aqui é uma intertextualidade curiosa, porque ele tem um soneto em que ele fala da questão econômica, né? Da exploração do açúcar, né? Não chore, não suspire, não lamente. Beleza, né? É o Gregório, daí. Se souberas falar, também falaras, né? Também satirizaras, se souberas, né? Se foras poeta, poetizaras, né? Ele joga o tempo do verbo aqui de uma maneira muito curiosa, não é? Interessante o tempo do verbo aqui, né? E aí vem mais.
a ignorância dos homens destas eras sisudos faz ser uns, outros prudentes. Que a mudez canoniza bestas feras, é que ele joga duro, né? Mas não é pornô, né? Nesses textos aqui o Gregório é bem comportado, né? Não é pornô, né? Que há momentos que ele, vou te contar, hein? Até filme pornô perde feio para ele, é uma coisa terrível, né? Muito interessante. Aqui é um poema longo, né? Aos vícios, imagine, esses vícios vêm de longo tempo, né? E chega bem atualizado no nosso tempo, né? Então, uma das grandes funções da literatura é a atemporalidade. A sátira precisa ser bem feita para não sucumbir, né? Tempos depois, né? Não ser somente daquele momento, né? Sátira é isso, né? Ela é atemporal. Olha aí, primeirão, como é interessante, não é? Olha o Denilson Santana aí, bom dia, rapaz, que beleza, não é? Saúde, coisa boa, vamos lá. E eu trouxe aqui um soneto muito famoso, né? Do Gregório, onde ele atualiza. Basta usar o B, né, de Bahia, né, vamos dizer assim, para o B de Brasil, né, porque é bem atualizado, né? Triste Bahia, né? Ó, quão dessemelhante, esse quão aí é quanto, né? Dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Ou seja, esse estado aí é a condição, é a situação atual da Bahia, né? Que é a cidade de Salvador, evidentemente. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. É mi mesmo, esse mi aí é mi, né? Mas eu deixei no original, né? Para juntar aqui com a outra sílaba, né? Na pronúncia, né? Se botar o M não junta, aí dá uma sílaba a mais, né? A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, né? Os navios que vão chegando para fazer comércio. Leva o açúcar maravilhoso, né? E deixa só quinquilharias, é o que ele está dizendo, né? Isso é uma sátira no campo da economia, né? A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Este Gregório é esperto, né? É um poeta genial nesse sentido aí, né? Dentro do século XVII. Ele tem aí essa capacidade imensa, né, de juntar detalhes da economia, né? Economia, esse jogo de comércio, né? Quem sai perdendo é a Bahia, né? É o que ele diz, né? Deste em dar tanto açúcar excelente, olha aí, ó. Olha a reclamação dele. Pelas drogas inúteis. Drogas aqui são quinquilharias, né? É isso que ele está dizendo, né? Coisas simples, inúteis, que não acrescentam nada, né? E aí trocam pelo que ele chama de açúcar excelente, né? Que é a abelhuda. Ai, que coisa curiosa, né? A abelhuda, né? Simples, aceita do sagaz Brichote. Sagaz, né? O estrangeiro esperto, né? Brichote é estrangeiro, é pejorativo, né? Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceres tão sisuda, ou seja, se um dia mudar, né, para você usar o bom senso, Bahia, né? Razão, né? Que fora de algodão o teu capote. Ou seja, olha, o capote é aquela capa que a pessoa usa por sobre a roupa, não é? Ele faz essa sátira muito inteligente, num nível muito alto, né? Que gera uma situação curiosa, né? Olha, primeirão, isso é legal, hein? Isso é coisa de gente grande. Isso é coisa boa, hein? Ô, Juan, vamos lá.
Vamos que vamos, José William, né? Que ótimo. Observe bem o texto ele é muito rico, né? Mexe com a economia, mexe com o comportamento, digamos assim, um comportamento ingênuo ou então maléfico, depende da interpretação, né, dos gestores, né? E ele toca exatamente no ponto alto da economia da colônia, no século XVII. Cana-de-açúcar. Quando chegar no modernismo, que estiver estudando o romance de 30, aí você vai dar de cara com o romancista José Lins do Rego, que ele vai, né, documentar o ciclo da cana-de-açúcar dentro do modernismo, né? A decadência dos engenhos, mais de 3 séculos depois, né? Essa decadência da classe, né, dos senhores de engenho, porque aos poucos o engenho vai sendo substituído pela usina, né? Olha como é interessante isso aí, né? Então, o aluno da primeira série, lembre-se, você vai chegar na terceira série, hein? Então, você não pode dizer, quando chegar nos romances de José Lins do Rego, que nunca ouviu, nunca leu sobre o assunto. Além desse assunto, passar pelas aulas de história e de geografia. Olha que coisa interessante, né? Aí você diz geografia, sim. Você não tem cana no Alto Sertão, na Caatinga. Você tem cana nas regiões de terra de Massapê. Olha aí. Que é uma terra mais escura, né? Mais barro, segura mais água, né? Então o professor de geografia vai tocar nesse assunto, na geografia do Brasil, né? Quando estiver falando das grandes plantações de cana, né? Então é algo assim estupendo, né? Nunca se esgota um texto literário. Ele tem sempre muita coisa para ser analisado, né? Visto, né? Interpretado, né? E o Gregório de Matos nos dá essa fotografia, nos dá esse cenário, né, muito rico de como a Bahia, né, era enganada pelos estrangeiros com seus navios que entravam na Barra, né, para trocar mercadorias. Levava o açúcar e deixava só, imagine, quinquilharias, né? E ele se revolta contra isso. Vamos lá? Bom, hein? Bom, aqui tem aquele momento gostoso, né? Ele personifica quando ele diz, né? Triste Bahia. Então, ele está conversando com a Bahia, né? Então, essa personificação, né, vai traçando esse paralelo da vida dele com a Bahia, com a cidade, né? Vai descrevendo as transformações que ambas sofrem. Quando ele diz qual era a antiga situação de suas vidas. Bom, antigamente a cidade era rica, né? E ele, abundante, ou seja, possuidor de muitos bens, né? Que a família dele e ele eram muito ricos, né? Não se vai estudar na Europa sem dinheiro, lógico, né? E qual é a situação atual? Bom, ele se sente empobrecido junto com a cidade, né? Empenhado, é interessante isso aí, né? Endividado, né? Para pagamento de dívidas, no caso, né? Ele era meio aventureiro, hein? Então tudo dele está empenhado, né? Por conta de dívidas, né? Esse é o comportamento dessas perguntas, né? Tem mais, hein? Bom, a antítese, que é a grande figura de linguagem do Barroco, né? A literatura se serve muito, né? Principalmente no Barroco. A antítese, os opostos, né? E ele usa essa figura constantemente para exprimir as mudanças,
as dessemelhanças de situações da vida dele e da cidade, né? Vida do poeta e da cidade. Vamos ver um pouco disso. Primeiro ele usa pobre e rica, né? E o verbo no presente e no passado, vejo, vi, né? E empenhado no presente, abundante no passado. Então as antíteses estão bem localizadas aí, né? Bom, a vida do poeta foi mudada pelos maus negócios, né? Maus negócios e comerciantes espertos, né? Aqui ele atribui as mudanças de estado da cidade, aquela coisa, né? Aquela dinâmica mercante, né? As naus que chegavam, né? Aportavam na cidade, faziam o comércio internacional e levavam o açúcar. E deixavam coisas inúteis, né? Isso era uma coisa que ele não entendia, né? E ele ficava muito magoado com isso, chateado com essa situação, né? Então, quase fechando, olha aí, não é? Bom, a terceira estrofe diz o seguinte: segundo o poeta, por que a Bahia, na época, a maior exportadora mundial de açúcar, tinha tanto prejuízo no comércio internacional? Exatamente isso. Trocava o açúcar, maravilhoso, por coisas bobas, idiotices, né? E esse capital que entrava, não é nem um capital, eram importações de artigos de luxo, que não tinha muita valia, né? Era só para exibir. Isso era uma atitude muito ruim, né? Nociva para a cidade, né? Essa metáfora do capote de algodão, ela é interessante, né? Cobrir, né? Explicar o desejo do poeta e a metáfora que ele utiliza, né? O desejo dele é que a Bahia volte a usar a razão, seja usar o bom senso, juízo, né? Seja sisuda nesse sentido de juízo, né? Que abandone a vida luxuriosa, né? Dos gastos inúteis, né? E esse capote de algodão representa exatamente voltar à roupa simples do povão, né? Voltar a usar simplicidade, né? Usar razão, não ostentar inutilidades. Rapaz, mas isso é de uma atualidade, hein? Maravilhosa mesmo. O Gregório, estamos encerrando, galera. Olha aí o último momento, também um texto satírico, né? O que é que falta nesta cidade? Falta verdade. E o que mais por sua desonra? Falta honra, falta vergonha. Então é isso que ele está dizendo, né? A sátira dele é nesse sentido aí. É uma sátira de alto nível documental. Olha, galera, primeirão, foi um prazer muito grande. Valeu, até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau.